Olá, sou Lúcia Yang e vamos falar agora sobre alguns erros que acabam com as contas de qualquer organização. Eu elenquei algumas situações, entre elas nós podemos citar aqui, primeiro, ignorar um planejamento. Então, desconhecer principalmente qual é o caminho que está sendo traçado para esse negócio. É a primeira falha que a gente vê que é cometida aí por muitos empreendedores e gera maiores gastos do que aquilo que tinha sido previsto. Então, né, previsão aí desse planejamento é o tudo para uma empresa. Um segundo item que eu elencaria seria só se importar com faturamento. E na verdade não é isso, porque a gente tem que olhar com muita atenção, é claro, para o faturamento, mas com o valor visto sempre traçando um paralelo ali com períodos anteriores. E, se possível, também analisar esses valores comparativamente com os seus concorrentes, para ver como é que está indo o mercado, sentir essa temperatura do mercado em relação àquele produto, àquele ramo de atividade. Terceiro item que eu elenco aqui seria o comprometimento do negócio com dívidas. Também investimentos que são necessários, mas que muitas vezes é importante que esse empresário faça uma reflexão maior em relação ao retorno e quando que isso pode vir a acontecer. E também destinar uma grande parte da receita dele para dívidas que muitas vezes vão acabar com qualquer liquidez de negócio possível, né, existente. Quarto item que eu citaria também, não menos importante, mas é não ter um controle sobre fluxo de caixa. Nossa, fluxo de caixa é uma peça fundamental que tem que arregalar os olhos e ter muito cuidado nessa gestão. Ou seja, gastar mais do que aquilo que está entrando para a empresa. É faltar um capital de giro para essa empresa. Então tem que analisar fatores como, por exemplo, características de qual é o segmento dessa empresa, observar a taxa de crescimento da empresa, verificar se esse empreendedor realmente tem bala na agulha, como o pessoal diz, ou seja, ele tem capital de giro que é suficiente para poder manter o negócio por um determinado prazo. Então, fazer essas avaliações de forma fria, cálculos, números exatos, precisos para tomada de decisão coerente. Um quinto item, eu diria também, que é desconsiderar custos de produção. Ter esse controle. Então, caso esses custos, esses gastos todos da empresa não sejam bem geridos ou que eles não tenham, digamos, uma mensuração precisa, isso também pode comprometer muito a sobrevivência da empresa. Então, o que também é necessário ter? Além disso tudo, desses pontos aí primordiais, misturar a conta do sócio com o da empresa, matou também. Então, o que precisa? O que é relevante para isso tudo? Eu diria que se torna extremamente necessário, para fins de ter realmente uma gestão boa, é você fazer um acompanhamento constante, procurar tentar reduzir gastos inúteis para a empresa, ou seja, e claro, entretanto, sem você prejudicar toda a operacionalidade da empresa, isso também, né, sem mexer com qualidade, etc. E quanto mais a empresa tentar transformar os seus custos fixos em custos variáveis, mais fácil se torna a administração, a gestão dessa empresa. Um sexto item, eu diria, estocar além do necessário. Isso também é difícil de a gente poder balizar. Como saber quanto comprar, analisar o giro do estoque, ou seja, comprar tudo de uma vez, que tipo de estoque, qualidade e não quantidade de estoque. É perecível ou é um tipo de estoque que ele não vai sofrer nenhuma perda, não vai ficar obsoleto. Analisar todo tipo de demanda para que esse estoque fique enxuto na empresa. Outro item também, com esse de querer cortar gastos, é alterar a qualidade do produto, diminuindo o seu potencial.
Então, às vezes, durante crise, o empresário vai e decide diminuir essa qualidade do produto ou do serviço com o intuito de enxugar esses gastos. E essa estratégia é totalmente errônea, porque os clientes, cada vez mais nesse mundo globalizado de informação, em tempo real, eles estão cada vez mais exigentes. Sabemos o quanto leva, né, para a gente fazer o valor do dinheiro. Então você não vai ficar investindo em qualquer coisa, em coisas de má qualidade. O que eu tinha falado lá de fazer aquela confusão patrimonial, retiradas excessivas da empresa, altamente prejudicial, ou contrair empréstimos somente quando não tiver qualquer outra alternativa, mas tentar ficar o mais longe possível em virtude de juros e do momento que passamos, né, de uma dificuldade econômica mundial, não é só no Brasil. Então, sempre que possível, tentar renegociar essas dívidas. E eu finalizaria com uma chave de ouro que eu vejo o maior problema, é não saber formar o preço do produto. Um desconhecimento total de técnicas adequadas. E muitas vezes indo só por uma crença, por um feeling, sem realmente fazer uma observação, um estudo mais aprofundado. Então ficam aí algumas dicas para a gente abrir os olhos e poder, como profissional da contabilidade, orientar o empresário para que ele tenha uma subsistência maior, uma sobrevida no mercado, que ele angarie possibilidades de se manter cada vez mais, implantando governança, compliance nas empresas, tomando toda a parte de controle e gerenciamento de uma empresa para obter o êxito efetivo. Essas são as minhas dicas. Um grande abraço e sempre estudando, sempre me acompanhando aqui e indicando para demais pessoas. Um grande abraço.